Glórias a Deus. Somente Cristo. Amado Deus, querido e eterno Pai Celestial, em Tua presença queremos estar. Por isso, nós temos motivos, objetivos de sobra para agradecer. Por saber que o Senhor tem nos dado aqui e tem dado a nós aquilo que o nosso humano não compreende. Deus eterno. E por certo, todos nós seremos recompensados pelo Senhor, porque estamos aqui debaixo da atmosfera cristã do Senhor. Obrigado por esta manhã maravilhosa, por esse sol que está aí fora raiando, que nós possamos ser gratos por estas coisas. Tua palavra será ministrada, aquilo que o Senhor falou para nós. Por isso, com humildade, com graça, pedindo já ao Senhor, peço que o Senhor fale conosco. Unge minha boca e unge os nossos ouvidos para que possamos ser recompensados diante do Senhor. Já oramos pedindo perdão de nossas falhas, por certo são muitas, ó Deus, mas muitas graças têm sido ministradas, demonstradas a cada um de nós. Ajude-nos mais esta manhã, que possamos sair daqui melhores, ajudados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia, irmãos e irmãs, sempre com a graça de nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom poder estar aqui diante de cada um de vocês, para nós falarmos um pouco do amor de Deus. Amém? Você veio aqui ouvir a palavra de Deus? Amém. Já cantamos bastante. Se o horário passar, cobrem o irmão Eliseu. Ele passou. Amém? Mas está bom. Nós estamos adorando a Deus. E é bom cantar, né? É bom louvar a Deus. Não é bom, Miguel? Graças a Deus, se Deus assim permitir, à noite nós teremos a Santa Ceia. E é importante que você mostre para você mesmo, para o seu inimigo que você está vencendo. De uma maneira importante, boa, é você estar na Santa Ceia. Bem, 6 horas da noite, já estaremos cantando, louvando a Deus. Vamos aqui com a participação do Marcos, nesta manhã. Capítulo 7 de Mateus. Você hoje, então o próximo capítulo 8, eu creio que é o irmão Mateus, não é isso? E pega o microfone, vamos fazer essa participação, né? Eu creio que é importante. Os irmãos estão concordando com isso? Amém. É um incentivo, irmãos, para que eles possam estar envolvidos. Né? Tenho dito a eles que não fique só com o seu capítulo, que está determinado, mas leia os capítulos anteriores, aquele que o seu colega vai ler, para que você possa compreender aquilo que Jesus está querendo para cada um de nós. Amém, irmãos? Bom dia. Amém. Aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, Jesus fala que não é para julgar os outros e olhar para si mesmo. A gente pode estar mais errado que os outros. E no 6, ao capítulo versículo 6, Jesus ele deu um exemplo, né? É aquilo que ele disse ensina, né? Aí Jesus ensina a orar no 7 ao 12. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achei, bati e abri-se-vos-á. Jesus fala para a gente pedir
para que a gente vai achar, que a gente tem que pedir para Ele. E no 13 e o 14 fala das duas entradas, que a porta para a vida eterna é estreita, mas a porta que conduz para a perdição é larga, e muitos entram por ela. E no 15 ao 23 fala dos falsos profetas. E temos dois fundamentos que Deus fala: que ouve as palavras dele e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva veio, transbordar o rio, soprar o vento, e a casa dele não caiu. Todo que pratica, que ouve as palavras dele e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, e a casa dele desabou, sendo grande a sua ruína. E o 28 e 29 fala do fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Amém? Amém. Então, está aí o recado. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Jesus está orientando a nós nesta manhã que Ele está disposto a atender o meu pedido. Amém? É isso, né? Vai quebrando esse gelo da timidez, da acanhamento, que é assim mesmo. Às vezes em casa, né, pode fazer uma apresentação boa, não que aqui seja ruim, mas em louvor a Deus. Deus abençoe vocês, meninos, o irmão Marcos. Vamos aqui, irmãos, vamos ter uma meditação nesta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, segundo escreveu a João, capítulo 6, versículo 60. Versículo 60. Nós vamos pensar um pouco em que Deus exige de nós evolução. Deus exige de nós crescimento espiritual. Deus não gosta da acomodação, daquilo que deixa nós parados, né? Mesmo espiritualmente. E somos feitos em etapas, crescimento. Só o fato de falar em crescimento já diz que passamos por etapas, fases da vida. Vamos ler? Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12,
e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Querido e eterno Deus, Pai Celestial, que bom é eu falar e dizer que temos um Pai Celestial. Amém. Senhor, nós queremos pedir a Ti mais uma vez, e a unção desta palavra, e o Espírito Santo possa estar aqui, ministrando aos nossos ouvidos estas palavras, que a compreensão da alma possa ser para nossa edificação. Ajude a cada um de nós, Deus, que o humano saia de cena, que a inspiração venha do alto, a unção venha do alto, e assim sairemos com certeza abençoados. Aleluia. Porque cremos que o Senhor está aqui. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e pedimos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, obrigado. Muito bem, irmãos. Nós vamos meditar um pouco nesta frase. Deus requer de nós crescimento, evolução da parte de Deus em nós. O homem humano também é feito por fases, etapas, né? É assim quando crescemos e vamos passando por fases. O humano é feito de 4 fases: criança, adolescente, o jovem e o adolescente com jovem, adulto e velhice, a velhice. E todas essas etapas exigem alguma coisa. Todas essas etapas. E assim, se a gente for abrir um leque aqui de fases da vida, é comprovado que até no casamento nós precisamos administrar as fases que vamos passando, as fases. E dizem, né, que de 7 em 7 há um cuidado especial para os casais, porque passam por alguma coisa que precisa de cuidado. E então somos feitos de fases na vida natural e também na vida espiritual. Na vida espiritual. Estamos em uma caminhada. Amém? Nós estamos numa caminhada, irmãos. Espiritualmente falando também. E como temos fases, precisamos estar dispostos a mudar de acordo com o que o Espírito Santo quer. E Ele quer que nós mudamos. Não é assim que Paulo disse, quando ele era menino, comia coisas de menino. Quando ele era mais crescido, comia coisas de crescidos, de adultos, em outras palavras. Então, a nossa fé precisa ser moldada de acordo com aquilo que Deus quer para nós, como cristãos. E como eu disse, Deus não gosta de acomodação. Você aceitou a palavra, aceitou a Jesus Cristo, tem crido nestas verdades, mas como diz Paulo também, nós crescemos e prossigamos. Prosseguir é uma jornada, é uma caminhada. Então precisamos crescer. E aqui, nesta escritura, eu quero destacar esta parte aqui, o profeta explica sobre aqui nesta escritura ter as 3 classes de crentes: o genuíno filho de Deus, o manufaturado e o incrédulo. Mas eu queria destacar esta questão da mudança, que é importante, que houve aqui, que Jesus exigiu dos discípulos e a multidão que estava com ele. Quando Jesus, aqui neste primeiro versículo, que os discípulos
tiveram uma sinceridade em reconhecer, parte dos discípulos e alguns da multidão, que disseram que era duro o discurso, a pregação, o ensino que Jesus estava falando com eles. E muitas das vezes é assim conosco. Às vezes não compreendemos algumas coisas na nossa vida que surgem espiritualmente, mas Deus está querendo aperfeiçoar nós, e Ele está fazendo isso. Você crê nisso? Amém. Ele está. Você está crescendo na fé. Se você olhar um pouco pelo retrovisor dessa vida, você vai ver, como diz aquela irmã, que o profeta conta que ela desejou testemunhar. Testemunhar, algo bom de fazermos, irmãos. Testemunhar o que Deus tem feito. Testemunhar, Deus gosta disso. Quando Deus te dá uma bênção, testemunhe, fale que Deus tem feito para você. Ao contrário, que o diabo também gosta. Quando alguma coisa acontece de ruim, aí é fácil reclamar, mas testemunhe que Deus tem feito por você. E temos batido aqui, dito que um dos melhores ou melhor bênção que Deus tem feito para você nesta manhã é te trazer aqui, é te mostrar no seu espírito que Deus tem te abençoado, tem dado vida eterna. Então aquela irmã, com o coração cheio de regozijo, desejou testemunhar. Irmão Branda, eu quero testemunhar. Eu quero, em outras palavras aqui, eu quero dizer aquilo que Deus tem feito por mim. Por certo, ela tinha milagres para contar, tinha curas, tinha realizações na vida dela, mas ela disse: irmão Branda, eu quero dizer que eu não sou o que eu devo ser. Esse testemunho nós podemos nesta manhã trazer as palavras dessa irmã, testemunhar também junto com ela. Nós não somos o que devemos ser. Aí ela disse: irmão Brana, mas nem tão pouco sou o que quero ser. Porque, irmãos, quando nós examinamos a palavra de Deus, vamos alinhando a nossa vida com a palavra, nós vemos o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós somos devedores com Deus, mas também nós vemos o quanto Deus tem nos fortalecido, tem nos ajudado, quanto Deus tem nos conduzido nesta caminhada, nessa jornada da fé. Sabe, irmão Brana, eu não sou, uma coisa eu sei também, eu não sou o que eu era antes. É jornada, não é fases. Em outras palavras, ela estava mencionando, dizendo para a alma dela, que ela estava agradecida pela caminhada com Deus. Assim é nós, irmãos. Nós precisamos reconhecer que não somos aquilo que precisamos ser. E se pararmos aí, o diabo pode pegar. Mas por isso que vem pensamentos. Mas você tem coragem de ir à ceia, de dizer que é um crente? Crente é aquele que crê, cristão é aquele que obedece. Mas aí você, com o seu espírito cheio das bênçãos de Deus, da graça de Deus, você olha: não, Satanás, é certo que eu não sou o que devo ser, mas eu não sou o que eu era antes. E como nós estamos numa caminhada, por certo Deus trará essa adoção de filho em nós. Estamos em busca disso. Esta manhã você está aqui em torno disso, é exatamente sobre isso. Você levantou cedo,
nesta manhã de novembro, fria, né? Pelo menos para mim, muita novidade, frio. Mas você dispôs a levantar, via a casa de Deus, sabendo que encontraria pessoas simples, mas estavam todos reunidos com um só objetivo: crescer em Deus. Amém. Aleluia. Ter um crescimento. Então nossa vida é de fases. E eu percebo, eu sinto aqui nessa escritura que Jesus, falando com os discípulos, porque essa manifestação dele dizer que a palavra de Jesus estava dura, é porque eles estavam de certa forma acomodados. Eles estavam vivendo com alguém, com Deus, com eles, que curava, que libertava, coxos eram libertos, cegos viam, mortos ressuscitados. Que coisa maravilhosa estar com Jesus assim. Aliás, Ele está aqui. Se você veio em busca, necessitado de uma cura, esse Jesus está aqui. Está dentro de você. Peça aquilo com fé, você receberá. Aleluia. Mas Ele quer que nós prossigamos. Deus deseja que nós cresçamos. E os discípulos estavam, a multidão, estavam acostumadas, entre aspas, a ver os milagres de Deus. E Jesus repreende eles que eles estavam em torno de Jesus, pelas bênçãos, pela multiplicação dos pães, dos peixes. Aí Jesus fez eu penso assim, nós podemos fazer um quadro: Jesus levanta, entende que os discípulos estavam ali acomodados com aquela religiosidade, multidões o acompanhando pelos milagres, e ele fazia, e ele percebeu isso. Por isso que voltamos a dizer: peçamos a Deus desejo de melhorar em Deus, tirar essa religiosidade de acomodação religiosa e crescer em Deus. Olha o que Jesus fez com eles, depois deles terem visto os milagres, coisas maravilhosas no ministério de Jesus. Ele viu, veja como que foi maravilhoso como você tem visto as manifestações de Jesus na sua vida. Jesus, certa vez andando no mar, sob as águas, e os discípulos vendo estas realizações. Mas Jesus percebeu que eles precisavam mudar de fase, sair daquela etapa religiosa. E aí é onde que mora o grande perigo de muitos terem abandonado a Jesus. E foi assim no ministério do profeta desta era. Quando eles arrastavam os dons, não ele propriamente dito, mas o dom que estava sobre ele, arrastava multidões. Mas quando ele trouxe a palavra, eles não entenderam. E Jesus disse aos discípulos, é um discurso antes de nós lermos isso daqui. Disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão do pão e vos saciastes. Eles tinham acabado de presenciar aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha o discurso de Jesus mudando. O qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o Senhor. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Esta pergunta os religiosos fazem, mas eles não querem a resposta. Eles não querem submeter a resposta de Deus, de Jesus, para eles. E assim estavam uma grande parte dessa multidão. Se você ler antes daqui, uma multidão acompanhou Jesus para ouvir esse discurso. Veja, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? E operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhes a comer o pão do céu. Eles estavam pensando naquele maná que foi Deus que deu a eles na caminhada da saída do Egito. Mas quando Jesus disse que o pão do céu era Ele, o discurso, a fase foi mudando, a ponto de Jesus dizer para eles: quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem partes comigo. Aí eles assustaram. Aí eles não entenderam. Murmuraram. E Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, irmãos, o discurso foi aumentando a gravidade intelectual humana. Seria necessário, e foi para aqueles que aceitaram a palavra de Deus, de Jesus naquele dia, um crescimento espiritual, mudar de patamar, sair da razão humana, sair daquilo que a mente quer dizer, quer mostrar, e crescer. O Espírito Santo quer nós crescidos nele, crescer nele. A religiosidade não suporta aquilo que Deus quer para nós. Não suporta. Veja, está escrito nos profetas que serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, aqueles que estavam ali, que eram de Deus, estavam vendo o Pai. Jesus disse a um discurso a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Aleluia. Ele está dizendo a nós nessa manhã que creiemos nele de todo o coração. O milagre é importante. A cura, estas coisas estão, como diz o profeta falando de Moisés ali, está no pacote.
Mas as fases espiritual, o adulto espiritual compreende que precisamos comer desta palavra. Amém. Comer esse pão que desceu do céu. Está aí no seu coração. Está em você. Você tem recebido. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Foi dificultando, né? Se nós usássemos uma expressão que é usada, a peneira foi afinando e foi passando aqueles que não entenderam o que Jesus estava dizendo. Mas o seleto foi ficando, aqueles que estavam no Espírito. Por isso que Deus, o Espírito Santo, pede a cada um de nós que compreendemos, ouvimos a palavra de Deus pelo ouvido da alma. O ouvido da alma diz que você está vencendo. Mas esse natural não é bom. Esse natural, ele não edifica, porque ele ouve aqui, razoa, murmura, discute, questiona o que Deus está querendo fazer. Mas damos nesta manhã abertura para que desça na nossa alma o que Ele quer para nós. Pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Misericórdia! Que infantilidade espiritual que estavam! Aonde, que nível que estavam eles? Depois de ter andado tanto com Jesus, ter ouvido Ele tanto, e ainda estavam tão natural. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Você viu que Jesus não amenizou, não facilitou. A palavra de Deus não facilita. Aquilo que Ele disse que tem que fazer, tem que acontecer, fará. Olha, Jesus admoestando a eles: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está enquadrado nisso, porque você tem recebido esta palavra, e o sangue de Jesus Cristo tem te limpado, o sangue de Jesus Cristo tem te dado vida, o sangue de Jesus Cristo tem te alcançado, e é isto que tem feito você desejar andar com Deus, crescer, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. É isso que Ele quer, essa junção de homem, frágeis, mas sabedores que há uma palavra, há um Deus, irmão, irmã, fazendo você crescer, fazendo você vencer. Ele quer que nós creiamos nisto. Ele quer que nós saiamos nesta manhã vitoriosos. Veja que Jesus estava nesta sinagoga em Cafarnaum, dizendo essas duras palavras para aqueles carnais,
Mas você vê que Jesus disse assim então aos 12: veja, quereis vós também retirar-vos? Aí você compreende que você está aqui no papel de Pedro, o apóstolo Pedro, simples, sem letra, sem conhecimento natural, humano, mas cheio do Espírito Santo. Ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Não é assim que muitas das vezes nas etapas, às vezes entramos em algumas situações que precisamos expressar isso, porque encontramos em algumas ciladas, e aí é a hora de você manifestar a fé que Deus te deu. Para onde iremos nós? Aonde tem uma fé genuína como essa nessa cidade, irmãos? Aonde você encontra Deus, a não ser nessa palavra? A não ser sob a revelação que Deus tem te dado. Não te revelou, em certo momento, disse Jesus a Pedro, não te revelou a carne e o sangue, Pedro, mas o Espírito Santo te revelou essas coisas. O que você viu, o que você está vendo, escrituristicamente, irmãos, não é a sua mente, é Deus em você. As etapas da vida cristã. Você crê que está crescendo em Deus? Amém. Amém. Deus está fazendo de nós verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros homens, mulheres, jovens, crescidos em Deus. Você tem alcançado mais do que os milagres desta vida, tem alcançado a vida eterna em Deus. Eu quero ligar isso a algumas poucas frases do profeta desta era, o qual veio para te mostrar isso. A mensagem do profeta te revela estas coisas, porque se você tirar esta mensagem da sua vida, você meramente passa a ser dessa multidão aqui. Essa multidão que compreenderia ou estava compreendendo somente os milagres físicos. O que a religião prega hoje? Prosperidade. Venha para a minha igreja, você sanará seus problemas. Venha para a minha igreja, você não terá mais dores, problemas. Você vai ver Jesus curando, libertando, mas eles não querem ouvir a frase dura. Quando você chega à palavra, eles, em outras palavras, dirão a isso a você. É muito duro esse discurso. Essa mensagem é difícil, e é sim. É difícil. O profeta pregou esta mensagem com este título: como é difícil viver uma vida cristã. Vida com Cristo. Não ser um crente. Ser um crente não é difícil hoje. Ser um crente, como a religião prega, é fácil. Mas ser um cristão genuíno, fazer parte desse grupo seleto dos genuínos de Deus, não é fácil. Por isso a necessidade de buscarmos. Não é isso que Mateus diz? Pedi e dar-se-vos-á. E a vida repleta do genuíno sai dessa acomodação de pedir só as coisas dessa vida. Pedir a Deus sabedoria para vencer a si mesmo. Pedir a Deus para compreender o conhecimento das Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Amém? Você crê assim? O evangelista João disse isso no capítulo 1. No princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Aleluias. Você compreendeu isso? Quem viu esta frase que João tinha dito, no primeiro versículo, que ele escreveu, compreendeu quando ele escreveu o capítulo 6. Compreendeu quando Jesus estava posicionando. Amém. Jesus posicionando os seus filhos, seus discípulos. Em outras palavras, está tudo bem vocês creem em mim desta maneira, mas sube um pouco, cara. Venha compreender o que é o propósito que eu vim a essa terra. Eles não tinham ainda, a maioria, a multidão não compreendeu, não tinha ainda compreendido o que era o propósito de Jesus ali. Ser a figura de Deus para libertar eles da escravidão, do pecado. Então Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Essa estrada, esse caminho, só os verdadeiros compreendem. Porque eles estão fazendo o inverso. Ninguém vai, estão procurando o Pai. Estão indo ali, estão indo aqui procurando o Pai. E Jesus está dizendo: venha a mim que vocês verão o Pai. Esta caminhada, você tem encontrado isso. É motivo de alegria, de regozijo para nós nesta manhã, saber que somos e temos encontrado o caminho. Temos encontrado o caminho. Isaías falou sobre o caminho. Capítulo 35, versículo 8. Eu vou ler do 4 em diante. Veja o quão é importante encontrar o caminho. Porque no caminho pode haver lutas, mas no caminho há quem está do seu lado. E neste caminho há Jesus, há Cristo, te abençoando, te fortalecendo. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. É o que Ele está dizendo a você nesta manhã. Esforçai-vos e não temais. Temar o quê? As tentações, as lutas. É isto maior do que o Deus que Deus tem te dado? Esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Deus é justo e a sua justiça mostra, quando posicionamos na palavra, a necessidade de excluirmos muitas coisas que não é dele. Com recompensa de Deus, Ele virá, aleluia, e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Tem abrido os seus olhos essa palavra? Amém. Aleluias. Deus tem abrido o nosso olho, os nossos olhos espirituais, e tem feito nós compreendermos aquilo que Ele quer para nós compreendermos. Nossos olhos estão sendo abertos, nossos ouvidos têm entendido a palavra da hora, do momento. Deixa eu ir lá para o 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Aleluia. Se você crê estar nesse caminho, eu disse agora há pouco que o caminho é Jesus. Ele disse que o caminho era Ele. E para encontrarmos nossa eternidade, da onde viemos, precisamos trilhar nesse caminho. O caminho é Jesus Cristo. E a palavra vai te revelando: o caminho é Cristo, e o Cristo é Deus, porque Ele disse que era no princípio palavra, e se fez entre nós,
essa palavra manifestou. E mais do que isso, habitou entre nós. Amém. E está em nós hoje em fórmula do Espírito Santo. Aleluias. E ali haverá um outro caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Por isso, estamos pensando em etapas. Você já passou, nós cremos pela justificação. Você já foi resgatado do mundo, já foi resgatado do sistema, já saiu da religiosidade, está se santificando, porque aquilo que veio junto precisa ser tirado desse homem. Então a santificação tem te limpado, você mudou de etapa. E agora nós cremos que estamos preparados, se não já estamos com esta porção, com essa nova fase que é o Espírito Santo. Então você entra na justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo está logo ali. É a maneira de nós estarmos selados para o rapto, para a eternidade. É passarmos por essa etapa. O caminho santo e imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Aleluias. Amém. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Aleluias. Isto mexe com a nossa alma, o nosso ser. Deus é riquíssimo em misericórdia. E Ele não deixa para trás aqueles sinceros de coração. Então você e eu precisamos estar no caminho santo, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Aleluias. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Que maravilha ouvir isto, né? O leão está rugindo na sua casa, na sua vida. Há problemas, a enfermidade tem querido chegar. Ali não haverá isso. Aleluias. Tudo é paz, tudo é gozo, tudo é harmonia. Ali você não vai precisar de estar sendo influenciado pelo mundo, pela política, pela religião. Não. Ali é paz, é gozo. E o maior desejo de Deus para nós é tirá-los deste mundo. Ele ama seus filhos. Não é assim nós, como pais, amamos? Se você vai ver seu filho em uma situação perigosa, você logo intervém. Logo você quer fazer o melhor para que ele não ocorra naquele mal. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Você creu nele, você tem recebido ele. É um requisito crer nele. Aleluias. Para ser um crente não tem que ser indispensavelmente uma pessoa inteligente. Amém. Isso é bom. Isso é bom. Isso me enquadra. Não precisa ser inteligente da maneira como o mundo considera a inteligência. Como a religião considera, a teologia considera. Tampouco tem que ser uma pessoa educada, isto é, na forma como o mundo considera a educação. A verdade é que não tem que ser educado segundo o mundo. A própria Bíblia diz que o homem que fez esta declaração era tanto ignorante como sem educação. Ele mencionou exatamente essa escritura que lemos quando Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluias.
quando a razão humana, o intelecto desse homem de fora, que é difícil, diz que você e eu não daremos conta, você diz lá da alma. A alma reage. Para onde iremos nós? Aleluias. Estou falando de Pedro, ele diz aqui. Ele não era considerado como uma pessoa muito inteligente, mas era filho de Deus. Mas tinha alcançado as fases, tinha discernido que precisava de mudança. Precisava de mudança. Nós precisamos entender que nós precisamos de mudar, crescer espiritualmente. Ela vai cantar um pouquinho. Ele era um homem maravilhoso enquanto curava os enfermos. Jesus. Ele era. Porém, quando chegou a doutrina e a profecia, isso foi o que separou a casca do trigo. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com o que acontece na religião, no mundo político. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes nós não compreendemos. Às vezes o humano, meu Deus, por que fulano tem afastado? Por que ciclano tem abandonado esta verdade? Por que ele andou tanto tempo e agora não quer mais? Não quis mudar de fase. Não quis passar de etapa. E prostrou como essa multidão prostrou. Deus está no controle de todas as coisas. Você ora, pede a Deus, Senhor, dá-nos aquilo que o Senhor quer para nós, em todo sentido. E aí vem alguma coisa que você, humanamente, sabe, mas isso não é possível. Deus sabe melhor todas as coisas. Aleluia. A casca somente forra o trigo. Não é o trigo mesmo. E não pode ser usada para nada, porque nela não há vida. Não há vida. A vida que Cristo requer não está aí nessa casca, nesse humano. Está mais um pouco lá dentro da alma. Aleluia. Não pode ficar com o trigo. Não herdará junto com o trigo. O grão é do qual estamos falando, isto é, o coração do grão de trigo. É a sua vida com Deus. E aqui estamos agora na era de Laodiceia. E nos tem sido ensinado que nesta era de Laodiceia, quando Cristo tem sido expulso da igreja e quando tem estado batendo na porta. Vende aquilo que Mateus disse no capítulo 7. Jesus está batendo na porta, mas não querem abrir a porta da revelação, do entendimento, da correção e da admoestação. Estão fechando esta porta para Cristo. Veja, então, ao ver o que está sucedendo, já sabemos que estamos vivendo. Estamos agora no final da história do mundo. O livro agora está sendo terminado. O livro está sendo terminado. Veja, atualmente está se desenrolando um grande drama. Os anjos dos céus estão contemplando tudo. Por isso que há um pedido do Espírito Santo: descanse. Cristãos, filhos de Deus, filhas de Deus, descanse na promessa que Ele tem te dado. O Espírito está dizendo: não preocupe com o que a religião está fazendo aí fora. Não preocupe com a política. Há um Deus sabendo de todas as coisas. Descanse naquilo que Ele tem te dado. Amém.
João disse que esse mundo já é do maligno. Quem controla essa terra é Satanás, por esse tempo que estamos nela. Se quem controla é ele, o que esperar desse mundo? Das coisas que estão sucedendo nesse mundo? Ó igreja, irmãos amados, Deus está advertindo um povo, muito brevemente sairá um povo dessa terra. Amém. Está advertindo em forma de tantas maneiras, guerras espirituais, guerras físicas. O mundo influenciado pela igreja, a política dentro da igreja, é a pior desgraça que pode existir. Assim diz o profeta dessa era. Mas são advertências, são recados de Deus para quem? Para o mundo? Para a religião? É para mim e para você. É para mim e para você que cremos estar comendo o pão da hora. Amém. Ele não quer que nós misturemos as coisas. Deus é santo, Deus é puro, Deus é honesto, limpo, justo. Atualmente está desenrolando um grande drama. Os anjos dos céus estão contemplando tudo. Nós sabemos que é um drama. Essas coisas que realizam nos teatros, os atores estão prontos e os podemos ver, cada um produzindo sua parte. Deus, através do profeta, dando um tipo, como está o mundo. Veja isso, irmãos, cada um produzindo a sua parte. Podemos ver ao maligno fazendo sua parte, ou seja, o vilão do drama, como entra em cena com sua astúcia para enganar. Porém, também podemos ver a igreja preparando-se para o rapto. Aleluias! Se há um lado perverso, maligno, corrompido, há uma igreja que está zelando por este Espírito Santo e desejando crescer e alcançar o nível de fé para sair dessa terra. E esta igreja é você, irmão, irmã, é a sua vida com Deus. É uma grandiosa cena. Podemos ver a presença de Deus vindicando e produzindo este grande drama que está predito e que aqui nesta Bíblia, que assim seria, que tempo nos tem tocado a viver, é o tempo mais glorioso. É o tempo mais glorioso, diz o profeta nessa mensagem e outras mais. Os nossos antepassados, irmãos cristãos, desejaram viver nesse dia, porque é o dia que é desfecho, é o dia que a demonstração, o poder de Deus está totalmente manifesto nesta noiva de Deus. E é por isso que você tem essa virtude de ter esse Deus em totalidade, que faz você estar de pé. Em meio a tantos problemas, você está de pé, desejando viver esta palavra. Saiamos daqui nesta manhã crendo que aquele que começou em nós essa boa obra, Paulo que disse, está aperfeiçoando. E descansemos nesta profecia, nesta palavra, que é para mim e é para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça como a irmã, que demonstrou o amor dela por Deus, em dizer, em expressar o que estava dentro dela. Ela não era aquilo que ela queria, mas não era aquilo que era antes. Saia convicto disso, irmãos. Nós não somos a perfeição, mas estamos no perfeito. Você crê nisso? O perfeito é Jesus Cristo em cada um de nós. Fique de pé.
Vamos orar, glorificar a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Faça a sua oração, levante sua voz, agradeça a Deus, faça com que aquilo que você veio fazer, ser abençoado, ser recompensado, ó Senhor Jesus Cristo. Bondoso Pai, nós oramos ao Senhor em gratidão que o Senhor tem feito por nós. Pai, faça com que nós cada dia abrimos os nossos olhos espirituais, para que possamos crescer em Ti, Pai, e possamos entender que nós não podemos parar, não podemos acomodar na nossa vida espiritual, mas há um crescimento, ó Deus, e o Senhor vem buscar, selar com o Espírito Santo aqueles que estão crescendo, aqueles que estão buscando ao Senhor. Pai, que essa unção nesta manhã possa ser ungida em cada coração, cada irmão, cada irmã saia daqui convicta na alma, no Espírito, que é o Filho de Deus e que precisa andar, caminhar contigo nesta caminhada, ó Deus. Mas também cremos que já estamos nesse caminho. Nos aperfeiçoa, Senhor Jesus, nos ajude a cada um, que possamos ter um dia abençoado restante, que logo à tarde possamos estar aqui, ó Deus, para ter mais um momento contigo, ó Deus, para cear, tomar a santa ceia do Senhor. Não é a ceia do homem, não é a ceia do pastor, mas é a ceia do Senhor. Assim pedimos que nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor.